Nas primeiras horas de junho de 2022 a 2025, a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite, atacando 3 instalações nucleares do Irã, Fordo, Natanz e Isfahan. A missão foi rápida, eficiente e bem-sucedida, com 14 bombas de bunker causando danos extensos aos alvos. Segundo especialistas, isso teria atrasado o programa nuclear do Irã em até 2 anos. Na época, a atenção se voltou para as bombas perfuradoras de bunker e os 7 bombardeiros B-2 Spirit que as lançaram. Mas os B-2 não foram as únicas aeronaves americanas nos céus naquela noite. Eles foram habilmente apoiados por alguns dos melhores caças do mundo, F-35 Lightning II. Durante muito tempo, os detalhes do papel dos F-35 na missão eram secretos, mas agora, com a revelação da Força Aérea, conhecemos tudo. Caças F-35 destruíram rapidamente toda a defesa aérea do Irã, expondo as instalações nucleares aos bombardeios do B-2, segundo relatórios oficiais analisados pela revista Air and Space Forces. Oficiais da Força Aérea explicaram como os F-35 foram responsáveis tanto pela supressão das defesas aéreas inimigas, operações supressão de defesas aéreas no Irã, quanto por fornecer cobertura de caças para a força de ataque, enquanto ela deixava o espaço aéreo iraniano após os bombardeios. Especialistas e analistas já presumiam há muito tempo que os F-35 eram usados para fins de supressão de defesas aéreas. A Força Aérea ainda não divulgou o comunicado oficial confirmando ou negando isso. Um relatório publicado no site oficial da 388ª Ala de Caça começa em 22 de junho de 2025. A Operação Martelo da Meia-Noite atingiu com sucesso instalações nucleares no interior do Irã, demonstrando ao mundo as capacidades incomparáveis dos Estados Unidos. Aviadores do poder aéreo e caças F-35, a Lightning II da 388ª Ala de Caça lideraram a operação. Autoridades da Força Aérea ressaltam que os F-35S, pilotados pela 388ª, foram as primeiras aeronaves a entrar no espaço aéreo iraniano, realizando a rápida supressão dos sistemas de defesa aérea inimigos e abrindo caminho para outras aeronaves, incluindo o B-2. Bombardeiros furtivos entram na área com segurança e cumprem seus objetivos. Sem os F-35, o Martelo da Meia-Noite poderia ter tido um desfecho muito diferente. Segundo o tenente-coronel Aaron Osborne, comandante do 34º Esquadrão de Caça, nosso oficial de armamentos comandou a missão. Usamos armamentos com eficácia contra os lançadores de mísseis superfície-ar. Apesar da tecnologia avançada deles, não conseguiram nos atingir. Foi incrível ver o caça detectar e neutralizar ameaças, assistir ele fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Embora Osborne não tenha entrado em detalhes sobre quais sistemas exatamente o Irã utilizou naquele dia, nós sabemos que a Força de Defesa Aérea do Irã conta com diversas tecnologias como o Sevan Khordad, Khordad 15 e Bavar 373. O Sevan Khordad, ou Terceiro Corpo DAD, é um sistema de mísseis móvel de médio alcance que foi revelado em 2014, sendo considerado uma versão aprimorada do antigo Sistema de Defesa Aérea RAD, que foi implantado em 2012. Ele também apresenta semelhanças com o Buk M2 da Rússia. Com um alcance operacional de até 200 km ou 125 milhas, ele é capaz de disparar mísseis TIE Air-2B que podem atingir alvos a altitudes de até 30 km ou 18 milhas. O sistema alcança alta precisão graças ao radar de engajamento X-BAN com matriz em fase ativa, permitindo ao 7 Khordad detectar até 100 alvos simultaneamente. Equipado com 4 baterias no total, cada batalhão, 7 Khordad pode engajar até 16 alvos simultaneamente. E esse sistema certamente provou ser eficaz no campo de batalha, com relatos confirmados de que o 7 Khordad foi usado para derrubar um drone de vigilância americano, RQ-4A Global Hawk. No verão de 2019, o Khordad 15 foi ainda mais longe, sendo revelado em junho de 2019 durante um discurso do ex-ministro da Defesa do Irã e atual comandante-chefe do exército iraniano, Amir Khatami. Este é um sistema de mísseis superfície-ar, míssil superfície-ar, que ostenta a capacidade de detectar e interceptar uma variedade de alvos, incluindo mísseis de cruzeiro, veículos aéreos de combate não tripulados, caças e alvos furtivos.
Ele lança mísseis SEAD-3 de longo alcance, que podem alcançar até 200 km segundo relatos. Supostamente pode detectar, interceptar e destruir até 6 alvos simultaneamente. Depois, há o Bavar 373, talvez o mais misterioso de todos os sistemas de defesa aérea iranianos, revelado em agosto de 2016 e oficialmente entrando em serviço 3 anos depois, em 2019. Este é um sistema míssil superfície-ar móvel de longo alcance que o Irã afirma ser um concorrente direto do sistema soviético S-300, que tem sido amplamente utilizado durante a guerra da Rússia com a Ucrânia. Poucas especificações desse sistema são conhecidas. Acredita-se que ele use um radar de varredura eletrônica para rastrear alvos aerodinâmicos e mísseis balísticos, e autoridades iranianas dizem que pode rastrear até 200 alvos simultaneamente. Foi relatado que utiliza o míssil Sayad-4, sucessor do Sayad-3, visto no Khordad 15, com alcance de até 217 milhas, 350 quilômetros e altitude máxima de 20 milhas, 32 quilômetros. Em 2024, o Irã também revelou uma adição ainda mais moderna e potencialmente poderosa ao seu arsenal de defesa aérea, o Arman, projetado especificamente para lidar com mísseis balísticos. O Arman, segundo relatos, tem o poder de detectar alvos dentro de um alcance de 111 milhas ou 180 quilômetros e rastreá-los dentro de 100 milhas ou 160 quilômetros. Ele pode estar pronto para o combate em menos de 3 minutos. Detecta até 24 alvos, engaja 6 simultaneamente e dispara mísseis que voam 5 vezes mais rápido que o som. Além desses modelos específicos, a Força de Defesa Aérea do Irã também possui muitos outros sistemas de defesa aérea baseados em canhões, sistemas portáteis de defesa aérea operados por soldados, sistemas portáteis de defesa aérea, sistemas de radar e plataformas de mísseis com diferentes níveis de eficiência e eficácia. Alguns são antigos e pouco impressionantes hoje, mas outros são avançados e intimidam qualquer força inimiga que tente atacar o Irã por via aérea. Isso resulta em uma defesa aérea complexa e em camadas, fundamental para proteger o espaço aéreo iraniano. Essa rede pode não ser a melhor do mundo, nem necessariamente incluir sistemas individuais que liderariam os rankings em termos de alcance, confiabilidade ou letalidade. Ainda assim, é uma força poderosa, e até mesmo uma superpotência militar como os Estados Unidos deve reconhecer a ameaça das defesas aéreas iranianas e adotar medidas estratégicas para neutralizá-la. Ao operar nesta região, isso é ainda mais válido para missões como a Operação Martelo da Meia-Noite, considerada de extrema importância, para destruir ou pelo menos danificar significativamente as instalações nucleares mais importantes do Irã e atrapalhar os planos do país de se tornar a próxima potência nuclear do mundo. Essa era uma missão que não podia fracassar. Ela precisava ser planejada e executada com perfeição, usando os melhores recursos dos Estados Unidos. Caso contrário, o Irã poderia ter usado suas defesas aéreas para contra-atacar, possivelmente atingindo os bombardeiros B-2 e forçando os esquadrões da Força Aérea a recuar ou tomar medidas evasivas, antes que pudessem liberar totalmente suas cargas, limitando a eficácia geral da operação. Felizmente, as forças americanas não pouparam esforços durante a Operação Midnight Hammer, como relatou o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, logo após o ataque, apesar dos bombardeiros B-2 Spirit terem causado grande parte dos danos. A Força Aérea também contou com caças furtivos F-35 e F-22, além de cerca de 2 dúzias de mísseis Tomahawk lançados por um submarino da Marinha dos Estados Unidos da América a partir de um local não revelado em algum lugar do Oriente Médio. Os F-35 foram sem dúvida o pilar da operação. Relatórios recentes da Força Aérea explicam que esses caças foram a ponta de lança no início da operação. Nas primeiras horas, sob a escuridão, eles entraram no espaço aéreo do Irã por diferentes direções. De acordo com o modelo Agile Combat Employment, ou Agile Combat Employment, o Agile Combat Employment é um conceito operacional da Força Aérea dos Estados Unidos da América e da OTAN que visa aumentar o poder aéreo, a sobrevivência e a eficácia, implantando forças dispersas operando a partir de uma ampla variedade de locais menores, em vez de uma ou duas grandes bases.
Isso torna muito mais difícil para os sistemas de direcionamento inimigos detectarem e responderem a ameaças iminentes. Como observa um dos relatórios da Força Aérea, implementar o modelo Agile Combat Employment, especialmente em uma missão crítica como esta, exige habilidade, estratégia e preparo excepcionais. A operação exigiu precisão e voos ousados das equipes dos aviões-tanque e de aeronaves de combate de quarta e quinta geração do pacote de ataque. Os pilotos de F-35 do 388º Esquadrão de Caça estão entre os melhores do mundo. Eles passam anos em treinamento intenso, dominam sua profissão e são dos oponentes mais temidos e formidáveis que qualquer inimigo pode enfrentar. Tornar-se piloto de F-35 é tão difícil que só 2.000 haviam se formado até abril de 2023, quase 8 anos após a entrada desses caças em serviço. No martelo da meia-noite, apenas os melhores pilotos lideraram sobre a fronteira iraniana. Uma vez lá, a Força Aérea compartilhou poucos detalhes sobre suas operações exatas, mas sabemos que eles começaram imediatamente, procurando e eliminando quaisquer radares ou sistemas de defesa aérea que pudessem ter colocado a missão em risco ou representado uma ameaça para as outras aeronaves que vinham atrás. De acordo com o tenente-coronel Osborne, vários locais de míssil superfície-ar foram neutralizados, e isso aconteceu tão rapidamente que o Irã não teve absolutamente nenhuma chance de responder. De fato, de acordo com o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, nenhum tiro inimigo foi disparado contra os F-35S ou os bombardeiros F-22 e B-2, que também estavam no ar naquele dia. A Força Aérea atribui o feito à combinação de inteligência, operações cibernéticas e táticas, além das avançadas capacidades furtivas e de guerra eletrônica dos F-35E. Graças a isso, todos os pilotos do 388º Esquadrão de Caça e sua unidade associada da reserva, o 419º Esquadrão de Caça, que também haviam sido enviados ao Oriente Médio sob o comando central dos Estados Unidos da América em março de 2025, retornaram à sua base em Utah em setembro, após um período de 6 meses notavelmente bem-sucedido, que envolveu não apenas a Operação Martelo da Meia-Noite, mas também a Operação Cavaleiro Áspero. Cavaleiro Áspero ocorreu vários meses antes da Martelo da Meia-Noite, em março de 2025. Ela envolveu uma grande campanha de ataques aéreos e navais contra alvos Houthi no Iêmen, realizada ao longo de várias semanas. Mais de 800 alvos, como radares, defesas aéreas e bases de lançamento de mísseis, foram destruídos. O objetivo é enfraquecer os Houthi e impedir ameaças às rotas do Mar Vermelho e Golfo de Aden, com centenas de combatentes Houthi mortos, segundo relatos. Os F-35 tiveram um papel de destaque na operação desde o início. Segundo o tenente-coronel Osborne, os caças decolaram quase imediatamente após chegarem ao Oriente Médio em março. Saímos para a missão muito rápido, em menos de 24 horas após chegarmos ao teatro de operações. Já estávamos voando com o F-35 em missões de combate contra alvos Houthis. Os caças desempenharam um papel ativo ao atacar e destruir uma infinidade de alvos militares Houthis, desde defesas aéreas até depósitos de armas. Além disso, eles também registraram as primeiras vitórias aéreas do mundo com o F-35A contra drones de ataque unidirecionais. O tenente-coronel Osborne revelou mais detalhes sobre a missão Wild Weasel. Primeira vez em 20 anos que alguém foi alvo de disparos durante uma missão Wild Weasel. É a primeira vez que usamos armas inéditas no F-35 para bombardear túneis e atingir alvos com armas de penetração profunda. O termo Wild Weasel surgiu na Guerra do Vietnã e designa aeronaves com mísseis anti-radiação usadas para suprimir defesas aéreas inimigas, destruindo radares e locais de míssil superfície-ar. Naquela época, os primeiros Wild Weasels usavam F-100F, F-105F e F-4C voando à frente das demais aeronaves. Atrai a atenção dos radares inimigos e ativa sistemas de defesa aérea, que lançam interceptadores e revelam suas posições. Os jatos podiam então contar com sua velocidade e agilidade para escapar das ameaças enquanto se aproximavam e destruíam as defesas inimigas. Atualmente, a Força Aérea dos F-35 líderes mundiais, como Wild Weasel, um deles e vários F-16 quase colidiram com mísseis Houthi durante um incidente.
Todos voltaram para casa ilesos, com Rough Rider e Midnight Hammer marcando a história militar americana como operações externas de grande sucesso. Como observa o Tenente-Coronel Osborne, aqueles que participaram agora poderão olhar para trás com orgulho do tempo que passaram no Oriente Médio. Hoje há poucos ritos de passagem, mas arriscar a vida, confiar em si, na equipe e no equipamento, e superar isso, é um deles. É a sensação mais incrível do mundo, digo para eles. Vocês vão buscar isso para sempre. Nada se compara a isso. O sucesso dessas missões também destaca o imenso valor, a versatilidade e as tecnologias de ponta mundial que fazem do F-35 um ícone incomparável no mundo dos caças. Descendente do Lockheed Martin X-35, a aeronave conceitual criada para substituir o F-16 Fighting Falcon, o Fighter Attack, 18 Hornet e o McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, entre outros. O F-35 entrou em desenvolvimento no início dos anos 2000, realizou seu primeiro voo em 2006, mas só entrou em serviço em 2015. Embora o programa tenha sido criticado ao longo dos anos por seu custo e complexidade, os motores F-135 que equipam esses jatos custam, sozinhos, mais de 20 milhões cada um. E o resultado final é, sem sombra de dúvida, um dos melhores caças e uma das plataformas furtivas mais superiores já inventadas. Uma das principais vantagens é a tecnologia de fusão de sensores, diferente de muitos jatos que apenas possuem múltiplos sensores, radares e sistemas de guerra eletrônica. O F-35 combina tudo automaticamente em um único centro unificado, dando aos pilotos uma visão clara e abrangente de tudo o que precisam saber. Eles sempre sabem sobre aeronaves inimigas, defesas aéreas e ameaças terrestres ao redor, sem precisar interpretar manualmente dados brutos ou lidar com sistemas confusos, complicados e separados. Isso oferece uma consciência situacional inédita, permitindo aos pilotos do F-35 identificar inimigos e planejar ações antes que sejam detectados. O F-35 também possui capacidades de furtividade notáveis. Todos os elementos do design, do formato da fuselagem aos revestimentos e compartimentos de armas, foram feitos pensando na furtividade, tornando-o quase invisível para a maioria dos sistemas de radar mais antigos e incrivelmente difícil até mesmo para os radares modernos de última geração identificarem, ou para mísseis travarem o alvo. Mesmo que um F-35 seja detectado, é muito difícil acertá-lo, quanto mais derrubá-lo. Ele possui poderosas tecnologias de supressão contra medidas avançadas para lidar com quaisquer ameaças inimigas que possam mirá-lo e uma agilidade extraordinária. Ele atinge velocidades supersônicas de Mach 1,6, cerca de 1.220 milhas ou 1.960 km por hora. Seu design permite aos pilotos executar várias manobras aéreas evasivas para vencer combates e evitar armas inimigas. Esse caça tem um sistema avançado de guerra eletrônica por radar, que permite bloquear ou cegar radares inimigos, rastrear vários alvos aéreos e terrestres simultaneamente e coletar informações eletrônicas valiosas. Isso, aliado à tecnologia de guerra em rede do F-35, faz dele peça-chave em qualquer operação militar, capaz não apenas de ocupar e eliminar defesas aéreas inimigas, mas também de coletar e compartilhar dados com navios aliados, drones e unidades terrestres, facilitando a coordenação de ataques e fortalecendo a sobrevivência e as chances de sucesso de toda a força. Além de tudo isso, o F-35 é a própria definição de um caça multifunção. Enquanto alguns caças são projetados para uma tarefa específica ou funcionam melhor em combates aéreos ou missões de apoio aéreo, o F-35 pode fazer tudo isso. Ele realiza ataques ar-ar precisos, apoio aéreo, reconhecimento e ataques eletrônicos, dispensando várias aeronaves especializadas para cada missão. Assim, os Estados Unidos seguirão confiando com segurança no F-35 nos próximos anos, independentemente dos desafios ou operações futuras. Segundo o coronel Charles Fallon, comandante da 388ª Ala de Caça, o sucesso do ataque confirmou todas as capacidades do F-35 que mencionamos há anos: furtividade, letalidade, fusão de sensores, sendo um multiplicador de força. O sucesso da missão dependia dos nossos pilotos e desta aeronave para cumprir o objetivo, e ambos provaram ser mais do que capazes quando necessário. Componentes para a luta de hoje e de amanhã, onde for.
Osborne concorda, afirmando: é a melhor máquina de combate do mundo, e quanto mais capacidade conseguirmos, mais letais seremos. É a melhor do mundo, mais confiável e com mais chances de te trazer de volta para casa agora. Você pode saber mais sobre a comprovada superioridade do F-35 neste vídeo, que mostra o que aconteceu quando esses caças enfrentaram alguns dos melhores aviões de combate da Rússia. Ou confira este vídeo para uma análise detalhada de outro caça fabricado nos Estados Unidos, o F-16, e seu impacto extraordinário na guerra entre Rússia e Ucrânia. E por fim, não deixe de se inscrever também no nosso canal de confiança para mais notícias militares, análises e insights táticos que você não vai querer perder.